Olá, eu sou o Fábio Cunha, bem-vindo a mais um vídeo e eu queria falar aqui nesse vídeo um assunto que teve nessa semana aí extremamente em pauta, gerou muita polêmica, que é o caso da adulteração de idade do jogador do Paulista, né, mais conhecido Gato, né, que é um assunto que teve aí ampla repercussão nacional, porque além desse caso ser descoberto antes da final da Copa São Paulo, o Paulista acabou sendo punido e excluído da competição. Eu acho que a investigação tem que ser ampla e é um caso que a gente tem que discutir bastante, porque tem um lado social em que muitos atletas utilizam esse recurso porque não tem uma condição ou uma oportunidade de ter uma perspectiva de vida melhor, então acaba utilizando esse subterfúgio para poder ter uma chance de ter uma carreira no futebol e conseguir melhorar de vida. Só que ao mesmo tempo a gente tem que pensar que isso é um crime, porque ele está adulterando a idade. E outra coisa, você tem que lembrar, antes de defender que pelo lado social, que não tem oportunidade, que ao mesmo tempo que esse garoto ele está se beneficiando para ter algo melhor, ele vai estar tirando a vaga de um outro que podia estar numa situação social igual ou até pior que ele. Porque você tem, por exemplo, da Copa São Paulo, você tem 25 vagas. Então, de repente, esse atleta tirou a vaga do 26º aí, que podia ter, também precisar, e podia ser um jogador que, de repente, ia despontar e ter algo melhor. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar no lado social, claro, mas eu acho que não é o assunto aqui desse vídeo, que é uma coisa muito mais ampla, uma coisa de um problema do país, né, oportunidades, melhorar a educação, as condições sociais, mas nós temos que pensar no lado esportivo também. Então, assim, qual é a punição que esse jogador vai ter? Porque uma coisa, tem dois tipos de situação. Quando o garoto é muito pequeno, fez uma adulteração, o Gato aí quando tinha 10 anos de idade e tal, é uma criança que não entende nada, e muitos não fazem nessa idade, porque nem sabem se vão ser jogadores, mas muitos fazem esse gato já com uma idade avançada, com de repente esse garoto aí que tinha 22 anos e disse que tinha 19 ou 20, ele fez esse gato há 2 anos atrás, então ele já era um adulto. Então, de repente, ele já tinha 18, 19 anos, 17, 18, 19 anos, então ele já era um adulto. Então, ele entende muito bem qual é a situação que ele tá se inserindo ali, de adulterar a idade, adulterar o nome, fazer documentos falsos para poder ter uma oportunidade. Então a gente não pode também tratar, é uma criança, não entende de nada, então deixa pra lá, finge que não viu, pune o clube, mas amanhã ele está jogando numa outra equipe com o nome verdadeiro e nada acontece. Ele tem que ser punido, sim. Se na esfera criminal, aí eu já não sei dizer, porque não sou advogado nem policial para entender disso, mas na esfera esportiva ele tem que ter uma punição exemplar. Se é ficar algum tempo fora do futebol, não sei, porque ele cometeu um crime. Ele enganou, fora o sonho que ele acabou dos outros 24 jogadores, comissão técnica do clube, diretoria da torcida, que viu uma oportunidade de aparecer, do clube de negociar algum jogador, dos jogadores terem uma oportunidade melhor, seja no próprio Paulista ou num outro clube. E essa situação acabou com o sonho de tantas pessoas que trabalharam aí meses e meses para chegar nessa condição de fazer uma final de uma Copa São Paulo. Agora, se tem empresário, com certeza ele não fez isso sozinho, claro, acho que tem que ser apurado. Isso aí a polícia até consegue fazer de forma até rápida, se quiser. Né, tem que ser apurado quem fez isso para ele, se foi empresário, se foi clube, se foi amigo, quem quer que seja, e tem que ser punido. De repente, se tem alguma pessoa ligada ao futebol que fez isso, essa pessoa tem que ser banida, porque com certeza se fez com esse, vai fazer com outros ou já fez no passado. Então não é uma única vez, um caso esporádico. Aqui eu também deixo aqui, tem que louvar a atitude, aqui no caso da Federação Paulista, do Tribunal de Justiça Desportiva, que prontamente eliminou o clube, porque é o que está no regulamento. Inclusive, até sobre isso, é uma coisa curiosa, eu vi alguns jornalistas aí falarem, não, mas
tem que ter punição, mas o resultado esportivo, o resultado dentro de campo tem que ser mantido. Então eu vou fazer um exemplo um pouco exagerado, mas eu vou colocar aqui para que vocês de repente reflitam. Então eu tenho um clube, eu coloco lá 8 jogadores com idade adulterada, com cerca de 25, 26 anos, porque não achem que é um absurdo não, porque já aconteceu vários casos, jogadores com 5, 6 anos a mais. Então todos se passando por 20 anos, mas com 25, 26 anos, 7, 8 jogadores. E aí eu vou eliminando tal e sou campeão. Aí o meu clube é punido, toma uma multa, fica um tempo fora de disputar a competição, só que eu tive lá o título. Então por que o resultado esportivo tem que ser mantido, se de repente esse monte de jogadores fez a diferença e deu o título para a minha equipe? Então sim, a equipe tem que ser punida, tem que ser excluída, né? Se isso fosse feito antes, o Paulista teria que ter sido excluído lá no começo. Independente, o clube não teve culpa, não participou disso, mas os clubes têm responsabilidade porque eles têm que checar os documentos do atleta. E no caso desse atleta especificamente, até foi uma coisa simples, porque o próprio presidente do Tribunal de Justiça falou, nós pegamos aqui a certidão de nascimento, está lá registrado no livro tal. Ligamos no cartório para perguntar, nem existe esse livro no cartório, então dali já via que a certidão de nascimento era falsa. Então esse caso específico era até simples de ver que tinha alguma coisa errada, né? A certidão de nascimento parece que era do Rio e o RG do Ceará, então você já começa a desconfiar de algumas coisas. Tem alguns que são bem feitos, que é difícil ver, mas tem muitos que são grosseiros a falsificação. Então os clubes também, o supervisor, o gerente tem responsabilidade de verificar. Como eu falei, o Paulista, talvez nesse caso, tem que ser apurado melhor, não tenha participado disso, que eu até acredito que aconteceu. Mas o erro do clube foi não verificar a origem desse atleta. Mas alguém que trouxe, garantiu tal, isso aí é outra coisa, não importa. Mesmo assim eu vou levantar, saber, procurar. Claro que cada clube tem uma condição financeira, os clubes que podem até tentar fazer um exame ósseo para ver a idade e tal, mas esse de ligar para um cartório, sim, para conferir se aquela certidão de nascimento, desculpa, é verdadeiro ou não, isso é até fácil de fazer. Então por isso que o clube tem responsabilidade e pode ser punido e não tem o que reclamar. Então eu acho sim que se você tem uma irregularidade dessa, tem que cancelar o resultado esportivo. Por que vai manter o resultado esportivo se o clube se beneficiou de um atleta irregular, 2 que jogou com cartão quando não podia? Não, o resultado esportivo não tem que ser mantido. Tem que ser mantido se é um problema extra-campo. Aí você pode até alegar que o clube vai ser punido com uma multa, não sei, mas não o resultado esportivo. Agora, quando o atleta que está atuando, ele está ali porque não foi inscrito, porque tem idade adulterada, porque jogou quando deveria estar suspenso, o clube está se beneficiando daquele atleta. Então, o resultado esportivo tem que ser anulado sim. Porque talvez se aquele atleta, a gente nunca vai saber, porque se esse atleta não jogasse, o Batatais poderia ter ganho o jogo, como poderia ter perdido mesmo se ele não atuasse. Então, se tinha alguma dúvida, que não colocasse para jogar. Se colocou, está se beneficiando, então tem que cancelar. Então eu acho que esse é um problema grande no Brasil, comum, até muito comum no país inteiro, mas tem um lado social. Então isso é uma coisa de governos, prefeituras, tal, do poder público, que tem que melhorar as condições sociais, mas os clubes também têm que estar atentos em receber esses atletas, verificar a origem, de onde veio, verifica se ele já jogou, histórico, verifica a certidão de nascimento, né? Porque a gente sabe que tem muitos bons empresários, mas infelizmente também tem muita gente desonesta que faz isso para ganhar dinheiro. A pessoa que faz isso não está preocupada de repente no futuro do atleta, não. Está preocupada que o atleta seja negociado e ele ganhe dinheiro. O atleta sim faz isso porque ele quer uma condição, vê que passou da idade, mas querendo ou não, isso é um crime e a gente tem que combater o crime, combater a desonestidade sempre.
mesmo pensando no aspecto social, tal, ele tem que ter uma punição. Ninguém está falando que tem que ir para cadeia e nunca mais jogar futebol, não. Ele tem que ter uma punição, eu não sei qual que é, a gente tem que, aí a justiça desportiva tem que analisar, mas a gente não pode simplesmente passar a mão na cabeça e pegar casos famosos aí, de atletas famosos, que fizeram e achar depois graça. Ele fez isso lá quando tinha 14 anos e tal. Não, isso tem que ser combatido, tem que ser criticado a todo momento. A gente tem que parar de aceitar desonestidade nesse país, seja ela no âmbito político, esportivo, social, onde for, e achar como graça. Então não sei se essa onda aí até de Lava Jato, não sei o que, influenciou o Tribunal de Justiça Desportivo, mas eu acho que foi uma atitude que cumpriu o regulamento de forma justa, honesta e excluiu o Paulista da competição. É uma pena para aqueles que estão envolvidos no clube, que trabalharam, que se dedicaram com esforço, com honestidade, os outros atletas, comissão técnica, até diretoria, mas o clube cometeu um erro e ele tem que pagar pelo seu erro. E o atleta também vai ter que pagar porque ele fez essa situação, essa adulteração, aceitou, provavelmente fez já numa idade avançada, não era uma criança, vamos dizer assim, uma criança inocente que não sabia de nada, então ele tem que ser punido. E eu acho que tem que investigar. Então todos os clubes, quando recebem os atletas, aprovam esses atletas numa avaliação, aí tem que investigar a fundo, se tiver condição de fazer um exame clínico, médico, para avaliar, que façam. Se não, pelo menos liga num cartório, liga em algum lugar na polícia para ver onde fez o RG, para verificar, porque em alguns casos eu falei, os clubes aceitam e os erros são até grosseiros. Muito obrigado pela sua presença, inscreva-se aqui no meu canal, te espero no próximo vídeo. Um abraço.